Olá a todos, muito obrigado a todos por assistirem a estas conferências. Este é um curso gratuito, oferecido pelo Grupo Conhecimento de Si Mesmo, e tem o objetivo de nos entregar algumas ferramentas, as ferramentas necessárias para que cada um de nós, para que cada pessoa que tem inquietudes espirituais chegue à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Porém, o fato de nós dizermos aqui que o objetivo da nossa existência é a autorrealização, não deve apenas as pessoas crerem nisso, e sim levarem o que aqui se ensina à prática e assim comprovar. Porque não serviria de nada nós acreditar em alguma coisa ou desacreditar. Nós dizemos que dá na mesma coisa. Então, aqui são entregues de forma cíclica essas conferências. São 50 temas em uma fase A e mais 50 temas em uma fase que nós chamamos fase B. Com o que aqui aprendemos, se nós levarmos à prática, nós vamos comprovar que o objetivo da existência é o da autorrealização. Porém, como já dissemos, não basta crer ou não crer. E justamente o tema que hoje vamos tratar é fanatismo e mitomania, que está bem relacionado com o crer e o não crer. Então, aqui neste curso, o que mais nós falamos é em defeitos psicológicos. Então, todos nós, seres humanos, temos defeitos psicológicos de toda espécie. Nós temos 97% da nossa essência está aprisionada, engarrafada, conforme a lenda do Aladim, está engarrafada nos defeitos psicológicos. 97% da nossa essência está presa nos defeitos psicológicos. E aqui nós estamos está representado nesta figura que é a nossa psique. E temos 3% da nossa essência livre, que correspondem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então é com esses 3% que cada um de nós, qualquer pessoa, pode dar início a um trabalho revolucionário, um trabalho de transformação real sobre si mesmo. E isto não é questão de desenvolvimento intelectual, não é questão de títulos, não é questão de normas, de etiqueta, não é nada que se refere à personalidade. Boa aparência, isto não importa, isto não conta. Então, fanatismo e mitomania são dois defeitos psicológicos que todos temos. Alguns mais, outros menos. Porém, todos nós temos esses dois defeitos. E é preciso
trabalhar e descobrir dentro de nós quando esses dois defeitos estão atuando, para então trabalhá-los, quer dizer, eliminar esses defeitos. Então, eliminar os defeitos é muito diferente de escondê-los na psique, de tratar de mudar um comportamento, a aparência, enfim, não é nada externo. A mudança externa ocorrerá devido à mudança interna que cada um de nós possa fazer. Porém, essa mudança externa, forçada, não significa que internamente nós não continuamos com o defeito psicológico. Então, esses dois defeitos dificultam, impedem, obstaculizam este trabalho que nós precisamos fazer sobre nós, que é o trabalho de autoobservação e morte psicológica. Então, morte psicológica significa eliminar o defeito, destruir o defeito e resgatar a chispa da essência que o respectivo defeito leva dentro, leva presa. E isso se faz de forma gradativa, não é da noite para o dia, não é numa resolução que nós resolva que a partir de hoje não vou cometer mais esse erro, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. Essa mudança vai ocorrer de forma de dentro para fora, devido à ausência daquele eu que nos leva a cometer determinado erro. Então, esses eus são como atores dentro de nós, e são eles que nos levam a praticar isto ou aquilo. Então, o fanatismo é um defeito que vai nos impedir o progresso neste trabalho. Então, quando alguém recebe estes ensinamentos, qualquer pessoa, se abrem duas possibilidades. Se abre então a possibilidade de que essa pessoa pratique ou não. Então se abre dois caminhos, como nós chamamos aqui. Então se abre o caminho do prático e o caminho do crente. Então, o crente, e é bom que fique claro que nós não estamos falando de nenhuma instituição, de igrejas, de religiões, enfim. Porque dentro destes ensinamentos mesmo, surgem muitos crentes que apenas se acreditam no ensinamento, acham bonito, acham algo diferente e muito bonito, muito louvável, porém não pratica. Então, quando não pratica, ela não comprova. E nestes estudos, neste trabalho, é preciso comprovar.
Se nós não comprovamos, para nós não é a realidade, não é verdade. Então, o que nós buscamos, o que devemos buscar é a verdade. Porém, a verdade que nós comprovamos internamente, que nós comprovamos através das técnicas que aqui se entregam. E assim, não nos contentar com ler e achar bonito e acreditar que com isso nós adquirimos um grande conhecimento. Então, o crente é intelectual. Aquela pessoa que não pratica permanece intelectual. Adquire muito conhecimento intelectual, armazena esse conhecimento na memória e esse conhecimento serve apenas à personalidade. Serve para talvez um diploma, algo para colocar na parede e se envaidecer. E os conhecimentos entregues nas escolas não têm o objetivo, nas escolas, universidades, as maiores universidades do planeta, não tem o objetivo de nos levar à autorrealização. Esses ensinamentos que nós recebemos nas escolas, que são entregues nas universidades, têm o objetivo único de levar a nossa personalidade e ganhar dinheiro para a personalidade, ganhar dinheiro para enaltecer a própria personalidade. Porém, este ensinamento deste curso tem objetivos transcendentais, que é levar à autorrealização íntima do ser. Então, quando alguém recebe esse ensinamento, se abrem essas duas possibilidades, de que a pessoa pratique ou que ela se contente com saber, conhecer intelectualmente. E não praticando, não vai comprovar. Então, o prático recebe o ensinamento e pratica, faz as práticas, por exemplo, as práticas de desdobramento astral, por exemplo, que é sair do corpo conscientemente com o corpo astral. Então, o prático comprova, ele faz as práticas e comprova, ele pratica e comprova através da prática. Ele não se conforma com o que estão dizendo, não se conforma com as teorias, ele vai além, ele quer comprovar. E é esse o objetivo desse ensinamento, é que nós comprove e que não nos contente com a teoria, com as informações. Então, através do desdobramento astral, por exemplo, que é desdobramento astral consciente, que é uma prática que se faz, que se aprende aqui e que se faz, e todos somos capazes
Quando dorme, quando o nosso corpo físico dorme, sai de nós um corpo das emoções. Então, esse corpo deve sair para que o corpo vital possa restabelecer as energias do corpo físico. Isto nós podemos deduzir, compreender, de que, porque então, quando nós não dormimos bem, uma noite que não dormimos bem, nós acordamos cansados. Então é porque esse corpo astral não saiu. Então não foi possível a restauração das energias. Porém, esse desdobramento astral, normalmente, nas pessoas comuns e correntes, acontece inconsciente. Porém, o objetivo nosso, o objetivo deste curso, é que nós pratique o desdobramento astral consciente. Saia do corpo e, enquanto o corpo físico dorme, nós podemos viajar pela quinta dimensão e comprovar muitas coisas. Inclusive comprovar se este ensinamento é real, se é um ensinamento real. E ao comprovar, não precisa mais crer, não depende de crer ou não crer. Então, essa pessoa que pratica deixa de crer, se libera dessa necessidade, dessa opção de crer ou não crer. Então, essa pessoa está se liberando, já está se liberando dessa opção de crer ou não crer. Então, o prático pratica, e para fazer esse trabalho, então, é necessário trabalhar trabalhar em três frentes, os três fatores. Os três fatores são as frentes que devemos trabalhar para fazer esse trabalho de autorrealização. Então, precisa trabalhar com os três fatores, que é a morte psicológica, precisa trabalhar com a morte psicológica. Então, a morte psicológica é exatamente eliminar os defeitos. E para eliminar um defeito, eu preciso conhecer esse defeito, eu preciso identificar esse defeito na minha psique, não na psique dos outros. Eu preciso identificar um defeito em mim e preciso, então, pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito, que desintegre esse defeito. Então, eu descobrindo o defeito, compreendendo que isso é um defeito, uma ação, um pensamento, um sentimento, uma revolta, uma reação, qualquer pensamento, qualquer sentimento tem origem em um defeito. Então, se eu descubro que isso é um defeito e aceito que isso é um defeito em mim, eu estou trabalhando com a autoobservação, estou me descobrindo, me autodescobrindo. Então, ao descobrir, eu devo então pedir à Mãe Divina, porque nós todos temos uma mãe e um pai internos, divinos. Então, o trabalho dessa Mãe Divina é eliminar o defeito. Então, eu devo pedir à Mãe Divina
pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, esse defeito será eliminado. Pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, a Mãe Divina eliminando, e ela só elimina se nós compreendemos o defeito, compreendemos que há um defeito. Então, pedimos a ela que elimine esse defeito. Se ele for eliminado, que se nós pedirmos conscientemente e com força, ela vai eliminar. Então, esse defeito que levava dentro de si uma partícula de essência presa, sendo eliminado, destruído, desintegrado, vai liberar essa chispa, vai liberar essa partícula de essência, e essa essência vai se juntar àqueles 3% e vai nos fortalecendo. Então, isso é a morte psicológica que o prático trabalharia. Então, a morte psicológica, e é preciso trabalhar também com o nascimento espiritual. O nascimento espiritual. Ou nascimento segundo. Então, o nascimento espiritual, esse nascimento se pratica, para praticar esse nascimento, é necessário ter cônjuge estável. Então, um cônjuge deve ser do sexo oposto, naturalmente. Então, se trabalha então com as energias sexuais. Com as energias sexuais. Então, trabalha de forma positiva com as energias sexuais. Então, isso de forma positiva é trabalhar sem fornicação. Então, o que é fornicação? Fornicação é derramar a energia sexual. É quando o homem ejacula o sêmen ou quando a mulher chega ao orgasmo. Isso é fornicação. Abstinência sexual não é castidade. Celibato não é castidade. Celibato é rechaço ao sexo. Então, a castidade é exatamente o trabalho positivo com as energias sexuais, que é transmutar essa energia pelos cordões de Ida e Pingalá. E então, na medula central da coluna vertebral, vai nascer um fogo, vai despertar um fogo e vai criar os corpos, vai restaurar o corpo físico, o corpo vital, vai criar o corpo astral, criar o corpo mental e o corpo causal. Então, esses corpos, nós temos esses corpos de forma lunar. E a prova está que nós, todos da humanidade, temos algum tipo de enfermidade, temos alguma carência. Então, o prático vai trabalhar com a magia sexual, transmutar as suas energias, vai fazer esse trabalho, vai restaurar o corpo físico, o vital, vai criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. E assim vai fazer as iniciações, as verdadeiras iniciações, que as iniciações são internas. Não são iniciações, não se recebe intelectualmente por ter estudado muito, por ter absorvido muito conhecimento intelectual
muita informação. As iniciações, as verdadeiras iniciações são internas e recebe o nosso ser, o nosso Pai interno, e não são para uso da personalidade, não são para enaltecer, não são para ganhar dinheiro, não são para dominar, não são para nada da personalidade. São iniciações superiores, são do ser. É para que o ser possa expressar-se através de nós neste mundo, para entregar este ensinamento a outras pessoas, aos demais da humanidade. Então o prático trabalha com a morte psicológica, trabalha com a magia sexual, cria os corpos, faz as iniciações e vai então prosperando, progredindo internamente nesse trabalho. O terceiro aspecto terceiro fator que devemos trabalhar é o sacrifício pela humanidade. Então, o sacrifício pela humanidade é entregar esse ensinamento a quem queira, a quem esteja disposto, a quem tenha inquietudes, naturalmente, vai estar disposto a aprender, vai estar disposto a aprender e praticar também. Se a pessoa não quiser praticar, não se pode fazer nada. Então, o prático trabalha com os três fatores, que é a morte psicológica, trabalha no nascimento, que é sexual, e trabalha com o sacrifício pela humanidade, e assim prospera internamente. Já o crente fica satisfeito com crer, com conhecer, com ler, com armazenar esse conhecimento na memória, porém não faz as iniciações, não muda nada interiormente, não morre, não trabalha com a morte, não trabalha com o nascimento, não trabalha com o sacrifício, porque não aprendeu a morrer, não pode ensinar. Não aprendeu a nascer, não sabe ensinar. E não vai sacrificar pela humanidade, Então, são as possibilidades que se abrem para cada pessoa, para toda pessoa que recebe estes ensinamentos. Então, o crente, aquela pessoa que não pratica, então tem muitas pessoas que a tendência de nós é de que quando se recebe, quando se escuta algo diferente, algo que nunca se tinha escutado, por exemplo, falar da magia sexual, da alquimia. Quando alguém escuta falar da alquimia, ela nunca ouviu falar, então não existe. Então isso é mentira. Isso é uma tendência que nós, seres humanos, temos de não acreditar naquilo que nós nunca ouvimos falar. Isso não significa que isso não exista. Então, para comprovar, é preciso praticar. Não é porque eu nunca ouvi falar em alguma coisa que isso não seja possível. Então, é uma ignorância. Apenas duvidar de alguma coisa
porque nunca escutei falar, nunca ouvi falar nisso. Então, o prático, ele pode duvidar, ele pode questionar, porém ele vai à prática para comprovar. Então, a maioria dos mestres que se autorrealizaram, eles vão à prática para comprovar, e assim a intenção é desmascarar aquela pessoa que está passando essa informação. Então, pode ser com esse intuito, com esse objetivo. Vou praticar para desmascarar esse mentiroso. E aí, ao praticar, ela obtém os resultados e resulta que a pessoa, quem passou essa informação não é mentiroso. Ela comprovou. Então, o prático comprova tudo o que vai, então, recebendo neste temário. E o crente se conforma, se contenta com crer ou não crer. E abandona esses estudos porque não tem inquietudes, ou porque tem preguiça, porque é necessário fazer alguma coisa, é necessário renunciar. Então, para fazer esse trabalho, é preciso renunciar a algumas coisas. Porém, não somos nós que vamos dizer o que a pessoa deve renunciar. É ela. Cada um de nós vai fazendo esse trabalho de auto-observação, vai fazendo reflexões, vai refletir sobre o que tenho feito, o que eu tenho pensado, o que eu tenho sentido, o que eu sinto, quais são as minhas reações diante disso ou diante daquilo. Eu sempre reajo da mesma forma quando alguém fala isso. Eu sempre reajo da mesma forma quando vejo algo na rua. Quando eu vejo uma pessoa do sexo oposto, eu sempre reajo da mesma forma. Então, eu devo, então, saber por que eu reajo dessa forma. Se isso é repetitivo, é recorrente. Isso, então, tem origem em um defeito psicológico. Então, é aí que começa o trabalho. Começa o trabalho de morte psicológica. Eu preciso saber o que está acontecendo no meu interior e preciso saber por que está acontecendo o que está acontecendo no meu interior. Se eu gosto de algo, eu preciso saber por que eu gosto. E se eu não gosto, eu preciso saber por que eu não gosto. Parece um pouco estranho, mas deve ser assim. Quando nós não gostamos de alguma coisa, nós simplesmente deixamos para lá. E não procuramos saber por que eu não gosto dessa coisa, por que eu rechaço isso. E quando gosta também, não procuramos saber por que eu gosto. E simplesmente vai curtir, vai se entregar a esse prazer, porém inconsciente. Em ambos os casos, em ambas as extremidades, inconsciente. Então eu preciso fazer as coisas conscientes, saber por que eu gosto e saber por que eu não gosto. Então, esse gostar tem origem em um defeito psicológico dos 7 pecados capitais. E esse não gostar também tem origem em um defeito psicológico
desses 7 pecados capitais. Então, o prático vai praticar e comprovar. Já o crente vai se satisfazer com o saber intelectualmente, com a informação. Então, o crente não progride nesse trabalho, não prospera, não cria corpos, não morre, não desperta a consciência. Então, cada vez que nós descobrimos um defeito psicológico, cada vez que nós pedimos a morte desse defeito, liberando uma partícula de essência, essa essência vai despertando a consciência, vai despertar a consciência, e é esse o trabalho que nós viemos fazer ao planeta, no planeta. Então, a razão da nossa existência é essa, é despertar a nossa consciência, e despertar toda a consciência, despertar os 100% da nossa consciência. Então, nós temos 3% livres e temos 97% que está presa. Então, o objetivo é desintegrar esses defeitos e liberar os 97% e despertar a consciência, despertar totalmente a consciência. E então, despertar a consciência não significa compreender intelectualmente alguma coisa, não significa se dar conta de alguma coisa por dedução. Despertar a consciência é algo muito mais profundo. Alguém que desperta a consciência conhece a si mesmo e conhece todas as pessoas do planeta, conhece todos os elementais de todos os reinos, se torna consciente, plenamente consciente, sabe tudo sobre o seu passado e sobre o futuro, sabe das suas existências passadas, sabe das existências de outras pessoas ou das outras pessoas, porém não vai um verdadeiro iniciado não vai comentar sobre a existência de outras pessoas e muito pouco sobre o seu passado. Então, o objetivo é despertar a consciência e despertar realmente, nos tornar livres, saber a verdade, conhecer a verdade. Então, conhecei a verdade e ela vos fará livres. Então, a verdade se conhece eliminando os defeitos psicológicos. A verdade se conhece nascendo espiritualmente. E para nascer é preciso ensinar outras pessoas. Para morrer é preciso ensinar outras pessoas. Que é para que esse ensinamento não pare, não se perca, não se estanque. Para que esse ensinamento, assim como nós recebemos de graça, nós devemos passar adiante de graça. E é um requisito para despertar a consciência, passar o ensinamento adiante. De graça, gratuitamente. Então, é o prático. O prático é o prático e o crente é o crente. Não sai do zero. Fica estancado. Então, isso se torna um fanático. O crente é um fanático.
que demonstra ciúmes por a sua crença, pelo aquilo que ele defende, e defende com unhas e dentes. Então é um fanático, se torna um fanático, de fato um fanático, porque não conhece, mas defende, briga, protesta e se ofende quando alguém não pensa como ele, quando alguém pensa diferente. O fanático não aceita que ninguém discorde daquilo que ele é fã. Acredito que a palavra fã vai aí nessa linha de fanático. Então, quando nós somos fã de alguma coisa, nós somos fanático. Então, existem fanáticos em todos os segmentos. Existem fanáticos no futebol, no dinheiro. Existem fanáticos em tudo. Em o que nós imaginarmos, existem fanáticos. E existe o fanático religioso, que é o pior. Porque um fanático não aceita que outra pessoa progrida internamente, não aceita que outra pessoa pratique, porque o fato de a outra pessoa praticar e comprovar lhe deixa a descoberto e fica claro que é possível fazer alguma coisa, que é possível mudar. E se ele não muda, ele fica então envergonhado. Então ele é contra quem muda. O fanático é contra quem trabalhe sobre si e muda, porque aí então ele fica a descoberto. Fica claro que ele não muda porque não trabalha, porque não pratica. Então o fanático não muda, não sai do chão, como se diz. E não quer que o outro prospere, não quer que outras pessoas progridam. Então um fanático não serve nem para o bem e nem para o mal. Então, nestes estudos também existem fanáticos, assim como existem fanáticos em religiões, em jogos, em futebol. Existem também fanáticos nestes estudos. Ao longo do tempo, ao longo de quase um século, que este ensinamento foi novamente develado à humanidade, surgiram muitos fanáticos, e o fanático faz estragos. Quando alguém conhece esses ensinamentos e não pratica, ele se torna um fanático. Ele faz mais estragos do que uma pessoa que nunca teve contato com esse ensinamento. Então, existem fanáticos aí que nós não devemos citar, não devemos nomear. Porém, nestes estudos, já nesta corrente desse ensinamento, houveram e há muitos fanáticos que causam prejuízos, danos ao ensinamento e às pessoas que entram em contato com elas. Então, esse ensinamento
o ensinamento verdadeiro, ele muda de nome quando muitos fanáticos, quando surgem muitos fanáticos, esse ensinamento muda a roupagem e volta a se apresentar, volta a ser entregue com outro nome, porém o mesmo ensinamento, porque os fanáticos deturpam o ensinamento e ele perde o crédito. O ensinamento perde o crédito. Não é que perca. As pessoas, vendo o mau exemplo, já não confiam mais no ensinamento e dizem que isso tudo é balela. Então elas generalizam. Então o fato do ensinamento degenerar, das pessoas não praticarem, o ensinamento degenera e perde, as pessoas já não acreditam mais. Então, quando se fala em algo superior, as pessoas não querem falar, não querem assunto, porque elas estão cansadas com essa balela, com essa conversa mole que existe por aí. Então, elas generalizam que tudo é uma mentira. Porém, a mentira se anula, se desbarata quando nós praticarmos. Quando nós praticarmos, a mentira vai ser derrotada, vai ser desmascarada. Porém, é preciso praticar e não apenas crer. Então, o fanático causa mais danos do que uma pessoa que nunca entrou em contato, nunca teve esse ensinamento. É uma pessoa passiva. Então, o fanático não serve, na verdade, para o bem nem para o mal. Então, o mitômano. Um mitômano é uma pessoa que, da noite para o dia, é muito comum nas instituições místicas, pseudo-esotéricas, este tipo de pessoa, de mitômanos. Então, um mitômano, da noite para o dia, depois de alguma experiência astral mal compreendida, ele passa a se comportar de forma diferente, da noite para o dia. Então, é um fanático levado aos extremos, se torna um mitômano. Então, o mitômano é alguém que não trabalhou sobre si, também não trabalhou sobre si, porém acredita que ele já tem alguma faculdade, já tem todas as faculdades, já tem poderes, já despertou a consciência. Então isso leva esse mitômano a não trabalhar sobre si, porque ele não trabalharia, porque ninguém trabalharia sobre si se acreditasse que não tem defeitos. Então o mitômano acredita que não tem defeitos mais, e ele já é um autorrealizado. Então ele não trabalha sobre si, porque ele não acredita que tem defeitos.
Ele já é autorrealizado, para que trabalhar? Então ele não vê. É um eu, um defeito do auto-engano. Ele se engana a si mesmo, porque acredita que já é transcendido. Então, ele quer dominar as pessoas, quer dominar os grupos, religiões, associações, enfim, essas organizações que pretendem buscar algo superior. Então, o mitômano, ele quer dominar, ele domina as pessoas, faz chantagem, fala bonito, gosta de ler muito, se informar, para parecer que é alguém de consciência desperta, alguém que sabe muito. Tem muitas informações intelectuais, porém não comprovou nada, não tem nada comprovado. Então, o mitômano é como uma parede, um muro sem alicerce, não tem base. Qualquer questionamento que se fizer, qualquer empurrão que se der nesse muro, ele cai, se desmorona. Porque o mitômano não tem base, ele não tem comprovação interna, ele não tem consciência desperta. Ele se autoilude que tem consciência desperta, fala bonito, fala com arrogância, e as pessoas adormecidas, como é a humanidade, não percebem que os mitômanos estão por aí, ganhando espaço através da conversa, através do papo. Então, o mitômano causa danos às pessoas inocentes, pessoas que não têm maldade sobre, não desconfiam, não têm consciência desperta, são completamente adormecidos. Então, alguém que tem um pouquinho de consciência desperta, se fizer uma reflexão, vai ver que muitos casos que abundam por aí são casos de mitomania. Porém, as pessoas de consciência adormecida, inexperientes, caem nesses contos, e pela inconsciência, pela inocência. Porque uma pessoa com um pouquinho de reflexão vai develar esse mitômano, e vai ver que ele não tem base nenhuma, não tem experiência, porque ele também não ensina. Como ele não pratica a morte psicológica, ele não ensina. Ele quer dominar através da pressão, através da chantagem, através da boa impressão, através da palavra bonita, da sua aparência física, da sua envergadura, da sua roupa, da sua boa apresentação externa. O mitômano, então, se
ele se escora nessas coisas, ele se embasa nisso e quer dominar e domina multidões, domina muitas pessoas. Então, nem o mitômano nem o fanático prosperam nestes estudos. Nenhum nem outro prospera, nenhum nem outro faz as iniciações, porque não trabalha sobre si. O mitômano é uma aparência que mais cedo ou mais tarde vai ser develada. Ele se esconde atrás da personalidade, atrás da aparência. E assim, vive desse ensinamento, vive da religião. Então, como um crente quer transformar esse ensinamento, um fanático quer transformar este ensinamento em uma religião, quer transformar em algo para ele continuar dominando, para ele dominar e seguir dominando. Então, um fanático vai se transformar em um mitômano. Então, o mitômano precisa de seguidores. Ele busca seguidores, procura seguidores. Alguém que siga, alguém que o venere, alguém que o enalteça. E qualquer um de nós vai poder identificar por aí os mitômanos, que são abundantes. E não só os que andam por aí. E nós devemos identificar esse mitômano que está dentro de nós. Dentro de nós está o fanático e está o mitômano. Então, através da autoobservação, nós vamos ver quando está atuando um fanático, quando está atuando, quando quer atuar um mitômano. E o trabalho que nós temos que fazer é pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito, porque é um defeito que está dentro de nós, que está na nossa psique. É um defeito que atua através de nós, que está acomodado aí na nossa psique e atua através de nós quando nós relaxamos no trabalho de autoobservação. Então, a autoobservação é a forma para nós descobrir um defeito e saber que defeito é esse, e assim pedir à nossa Mãe Divina que elimine. Pode ser um detalhe de um fanático, pode ser um detalhe de um mitômano, porém o defeito o defeito matriz é muito maior do que uma pequena manifestação que possa vir à superfície da nossa psique. Lá escondido, alojado na nossa caverna interior, porque isto é a nossa caverna, é o que nós não conhecemos, é a nossa escuridão. Então a caverna é escura. Então nessa caverna, nessa nossa caverna, estão todos os defeitos, estão esses 7 pecados capitais, e eles se expressam de forma sutil
não são, muitas vezes não são muito violentos, não são muito fortes, porém são manifestações de um desses 7 pecados capitais que vem à superfície para se alimentar e alimentam o defeito raiz, alimentam o defeito matriz. E o nosso trabalho, então, é, através da autoobservação, perceber isso nos nossos centros. Perceber que um defeito desses está se manifestando em um centro desses, no centro motor, no centro intelectual inferior, no emocional inferior, no centro instintivo e no centro sexual. Então, os defeitos atuam em nós, nos centros. Atuam em pensamentos, atuam em sentimentos sutis, atuam em instintos e atuam em desejos sexuais, que levam então ao fato do centro motor, por exemplo. Então, os defeitos atuam através da máquina humana nos centros. Nós temos 3 cérebros. Temos o cérebro emocional, temos o cérebro intelectual e temos um cérebro motor, instintivo e sexual. Então são 3 cérebros. Um cérebro comanda as funções intelectuais, outro as funções emocionais e o terceiro cérebro comanda as funções motoras, instintivas e sexuais. E é através desses cérebros que os defeitos atuam em nós e em todo ser humano. Então, o nosso trabalho é descobrir quando está atuando um defeito. E então pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, ao eliminar, ela vai, o defeito vai liberar uma essência, uma partícula de essência. E essa essência vai ser juntando a esses 3% que nós já temos, todos temos, e assim vai despertando a consciência e vai nos dando força, nos dando ânimo, compreensão, comprovação. Vai então nos impedindo, abrindo o caminho e vai limpando esse caminho, porque nós estamos deixando de ser fanáticos e estaremos deixando de ser mitômanos. Então, combater todos os defeitos. E esta conferência está mais enfocada a esses 2 defeitos do fanatismo e da mitomania, porque são os que obstaculizam, que são uma barreira, são um muro para esse trabalho. Então, nós precisamos tirar da nossa frente, tirar da nossa psique os defeitos de fanatismo e mitomania. E assim poder progredir neste trabalho sobre nós. Então, este ensinamento é maravilhoso e nos ensina a alcançar o objetivo da nossa existência. E o objetivo da nossa existência é a autorrealização íntima do ser. E se faz trabalhando com os 3 fatores, que são a morte psicológica, eliminar os defeitos, o nascimento espiritual, que é a formação, a criação dos corpos internos, e o
terceiro fator para fazer esse trabalho é entregar esse ensinamento a outras pessoas, para que outros também possam fazer esse trabalho e para que o ensinamento não se interrompa. Então, se uma pessoa aprende, faz e não entrega aos demais, ela acaba que não consegue fazer o trabalho, porque uma condição para que ela prospere é entregar o ensinamento aos demais. Então, é isto que nós estamos aqui lutando para fazer e assim progredir internamente. Então, o nosso contato WhatsApp ou Telegram 55, o Brasil, 62, a região, 991 92 9355. Este é o número para contato conosco, onde estaremos dispostos para colaborar na compreensão para que cada pessoa possa descobrir a sua razão, descobrir a razão da existência, comprovar isso e poder trabalhar no sentido de alcançar essa razão da existência. Muito obrigado a todos e até a próxima.